Logo depois daquele domingo, né, de abril, em que os brasileiros ficaram diante da televisão assistindo 10 horas em que os deputados votaram para o acolhimento do pedido de impeachment da presidente Dilma, né? Ficou todo mundo um pouco chocado com os nossos deputados, né? E eu comecei a pensar sobre o que me parecia assim uma situação curiosa, porque as pessoas reclamavam muito dos seus representantes, daquelas figuras, mas não se implicavam, no sentido delas não se responsabilizavam pelas escolhas por aqueles políticos, né? Então essa situação meio paradoxal me inspirou a tentar escrever um livro em que eu discutisse vários aspectos do sistema representativo brasileiro. O aspecto mais importante para quem vota para o deputado no Brasil, que eu acho que é o mais negligenciado, é a ideia que os candidatos não concorrem sozinhos. Os candidatos de um partido concorrem juntos, o que a gente chama de uma lista de nomes, né? Então, quando acaba a eleição, os votos dos candidatos dessa lista são somados para ver quantas vezes um partido ultrapassa o que a gente chama do quociente eleitoral, que é um número que, digamos, no Rio de Janeiro é 150 mil. Então, se um partido tem 450 mil votos, ele ultrapassa o quociente 3 vezes. Mas não é um candidato somente individual que ultrapassa, é o somatório daqueles nomes que estão concorrendo numa mesma lista. A ideia mais importante da representação proporcional é que você garante que todas as forças relevantes da sociedade vão estar representadas. Isso é muito, acho que importante, sobretudo nas democracias modernas, que nós temos uma grande pluralidade étnica, regional, territorial, partidária, e as minorias têm que ser de alguma maneira protegidas. Mas eu acho que no Brasil a ideia de representação das minorias foi ao extremo. Quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, o maior partido não tem nem 15% das cadeiras. Nós temos 28 legendas, uma enorme dispersão de poder entre essas legendas, e isso tem gerado muitos problemas na hora de fazer a maioria para votar. O próprio eleitor não consegue mais perceber as diferenças, o que diferencia o partido X do partido Y. Então, o maior problema que nós temos hoje é combater um pouco essa dispersão extrema das forças partidárias, né? Naquelas manifestações de junho, né, no Brasil em 2013, eram basicamente de jovens, foram para as ruas e veio esse bordão, né, não me representa, e até com um pouco essa ideia que eu faço, é o título do meu livro, representantes de quem? Quem essas pessoas estão representando ali? Eu, como já falei, né, eu acho que esse sistema ele é representativo numa certa dimensão, na dimensão em que essas pessoas foram eleitas, escolhidas pelos eleitores. Agora, a ideia da representatividade, a gente tem que perguntar, representantes em que sentido? Por que as pessoas não se sentem representadas por essas figuras? Claro que eu acho que nesse momento a gente tem um certo abismo, certa discrepância, um distanciamento entre os deputados e senadores que aí estão e a população. Por quê? Porque houve um processo de impedimento, as denúncias de corrupção, o envelhecimento de algumas lideranças que aí estão. Então, essa sensação pode ser, digamos assim, esse abismo que foi aberto pode ser diminuído em 2018. Tem uma nova eleição, vamos zerar tudo, vamos olhar para a urna, vamos escolher outras pessoas mais jovens, outras forças políticas, gente que nunca fez política, pessoas sérias, sei lá o que o eleitor vai fazer em 18, mas essa sensação pode diminuir. Mas há também um aspecto mais geral que afeta os cidadãos do mundo inteiro, que tem a ver um pouco com o que é a vida parlamentar. É um lugar em que as pessoas sabem que as decisões são demoradas, você está num ritmo frenético de comunicação entre as pessoas estão numa velocidade e olham para, digamos assim, para o legislativo, é um mundo analógico, é o mundo das comissões, da conversa, do discurso. O que eu percebo é, assim, um mal-estar em relação a esse velho mundo legislativo, os partidos, as eleições, parecem para os mais jovens e para as pessoas, para as gerações que estão emergindo, como um lugar meio atrasado. Talvez a área da política seja em que mais nós vejamos um atraso entre a modernização da sociedade e a forma de decisão antiga.